Todos com a bendita paz do Senhor. Uma alegria nós podermos estar aqui na casa de Deus, em mais uma escola bíblica, para aprendermos mais do Senhor nosso Deus. Bênção, maravilha, Deus ter levantado a Confradeb para ajudar os pastores de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. E nós queremos continuar a orar pela Confradeb e pedir ao Senhor que vai ajudando a liderança para que vai sempre fazendo a vontade do Senhor e ficar naturalmente atento à voz de Deus através do seu Espírito Santo, porque eu sei que os líderes da Confradeb querem fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Levantemo-nos e edifiquemos. É o tema geral desta escola bíblica e nós vamos esta noite ver alguns aspectos importantes na vida de Neemias para que possamos edificar sob a orientação do Senhor dos céus e da terra, mesmo no meio das maiores dificuldades e problemas, e podermos ser abençoados e podermos ser vitoriosos. Neemias, amados irmãos, tinha uma posição de destaque no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, ou da Pérsia. Era o copeiro-mor do rei. Fica sabendo da situação que se vivia em Jerusalém, assolada, com muros derrubados, as portas da cidade queimadas, e o povo que não tinha sido levado para o cativeiro e permanecia em Jerusalém, estava em miséria e desprezo. Neemias, tomando conhecimento da situação, não se acomodou e ficou no seu conforto, mas se disponibilizou para ir ajudar. Vamos ver então quais foram os atributos que tornaram Neemias um homem vitorioso diante de uma situação de caos e sofrimento. Número 1. Diante daquela situação de muita dificuldade, naturalmente, o coração de Neemias triste e choroso, como nós vamos ver, mesmo assim Neemias não se deixou dominar pelo desespero e pavor. Neemias tinha a certeza em quem tinha querido. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que quando nós realmente não desesperamos, nem nos apavoramos, vamos conseguir vencer com Jesus e em Jesus, se nós realmente estivermos no exercício da nossa fé e caminhando sob a orientação do Espírito Santo de Deus e tendo uma preocupação única, fazer aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, nós precisamos fazer também como Neemias fez. Ele abriu o seu coração diante de Deus. A primeira reação de Neemias, ao ouvir as notícias do povo que havia ficado em Jerusalém, como vemos em Neemias, capítulo 1, verso 3, foi assentar-se e chorar. Muitas vezes faz bem nós chorarmos, porque Deus, Ele não resiste ao choro do seu povo. Essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. E nós passamos, sem dúvida alguma, na nossa caminhada por aqui, passamos por momentos de sofrimento e angústia. Então, nós temos que tocar aquelas teclas que realmente nos vão levar à presença de Deus e nos vão dar a vitória no nome do próprio Senhor Jesus Cristo. O choro coloca para fora a dor interna do coração, os sentimentos de tristeza e angústia. Há uma reação natural do corpo para livrar-se de uma grande carga emocional. É terapêutico, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Contudo,
logo após a reação natural do chorar na presença de Deus, Neemias mostra uma atitude nova. Ele jejua e ora perante o Senhor nosso Deus, conforme vemos em Neemias capítulo 1, verso 4, parte B. E aí, naturalmente, que ele, apesar de viver como escravo, embora numa posição vantajosa em relação a muitos judeus que estavam presos também, escravos também, servindo Artaxerxes, ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos. Tristeza, angústia. E outro aspecto importante que nós notamos é que ele não desesperou. É importante não desesperarmos, nem nos apavorarmos. Estes são dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada, antes mesmo de tentar uma solução para os seus problemas. O desespero e o pavor. Se buscarmos a definição da palavra desespero em um dicionário, encontraremos, entre outras, o seguinte: desesperança com irritação. Isso significa a falta de esperança na resolução de uma situação. Naturalmente que o crente em Jesus não deve desesperar. Ele não desespera. Mas, meus irmãos, nós temos uma esperança viva, de uma coroa incorruptível, incontaminável, que não se vai murchar, guardada nos céus para nós. E nestes momentos críticos, difíceis, impossíveis, nós temos que pensar nisso. E louvar a Deus, porque não somos um povo sem esperança. Somos um povo que realmente tem esta esperança de um dia estar na glória, na eternidade, para ser feliz para todo sempre. E Neemias, certamente, quando via as grandes dificuldades, o momento difícil que ele tinha diante dos seus olhos, o momento problemático, algo de sobrenatural tinha que acontecer para que uma solução fosse encontrada para aquela triste situação que o povo judaico ali em Jerusalém estava vivendo. Por isso, como eu já disse, ele olha para Deus, com aquela esperança, com aquele conhecimento que ele tinha dentro do seu coração. Diante dos seus olhos estava o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que, para além de ser o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, ele era um Deus muito amoroso. E certamente estava olhando para o seu povo com o seu olhar de misericórdia. E já tinha a solução para os problemas. Era só saber esperar com paciência e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Ele não se apavorou, porque uma pessoa apavorada está com um medo descontrolado, está aterrorizada, e isso pode cancelar todo o seu potencial criativo e de raciocínio. Uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero e pelo pavor pode ser derrotada diante da adversidade, sem nem mesmo tentar uma solução, porque seus talentos, seus dons, seu potencial, como ser criativo e racional, é subjugado pelo sentimento que tomou a sua alma. Então nós precisamos, sem dúvida alguma, estar vigilantes e confiar sempre no Senhor nosso Deus. Ele quer ir ao teu encontro. Ele quer solucionar este problema que parece impossível. Ele quer vir ao teu encontro e consolar o teu coração. E falar para ti, no fundo do teu coração, no fundo da tua alma: descansa em mim, espera em mim. Eu tenho a solução para o problema. Neemias chorou, o que é uma reação natural, mas não se deixou tomar pelo desespero, nem pelo pavor. Ele teve autocontrole. O que acontece na vida daqueles que naturalmente têm um compromisso com Deus.
santificam as suas vidas e vão crescendo nas manifestações do fruto do Espírito Santo. Começam a ser pessoas autocontroladas pelo poder do Espírito Santo operando nas suas vidas. Portanto, estas manifestações do fruto do Espírito Santo se referem a dominar esses sentimentos que tentam desestabilizar nosso estado natural. Outro exemplo bíblico de desespero é o que aconteceu com Agar, a serva de Sara. Quando Sara concebeu e deu à luz a Isaac, pediu para Abraão que colocasse Agar e Ismael para fora de casa. Deus disse que Abraão podia fazer isso. Pois o Senhor cuidaria do menino. Gênesis capítulo 21, versos 10 a 13. Quando nós fazemos coisas com o consentimento do Senhor nosso Deus, sabemos, ficamos com a certeza no nosso coração que Ele está consentindo, mesmo sendo coisas que aos nossos olhos parecem esquisitas e impossíveis. Deus, sentimos no nosso coração que Deus vai estar com aquela pessoa, porque realmente Ele aprovou. Mais importante, uma das coisas mais importantes na nossa vida é nós termos a aprovação do Senhor nosso Deus para tudo aquilo que nós queremos fazer. Não podemos fazer nada sem buscarmos a aprovação do Senhor dos céus e da terra. E Agar, naturalmente, ela, desde Abraão, deu um pedaço de pão, água para Agar. E quando a água estava acabando, ela colocou o menino lá num canto, debaixo de uma árvore, e se foi assentar longe, porque ela não queria ver o menino morrer. Agar não estava verdadeiramente no exercício da fé. Ela não estava crendo totalmente no poder de Deus para solucionar o problema. Mas Deus já tinha prometido a Abraão e solucionou o problema. E logo mais ela estava encontrando água que já estava ali. Ela olhou para o lado e viu aquela água e pôde saciar a sede daquele menino. E ele não morreu e se tornou uma grande nação para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus? Outro aspecto importante também é que nós possamos realmente fazer como estes homens de Deus fizeram, tanto Neemias como Abraão e até Agar e Sara. Eles souberam confiar no Senhor nosso Deus. Eles souberam, mesmo no meio daquela grande dificuldade, olhar para Deus, chorar na presença de Deus, jejuar, clamar pelo Senhor seu Deus. E naturalmente que Deus está sempre atento às nossas necessidades, às necessidades do seu povo, para vir suprir com poder, com glória, com majestade e com muito amor dentro do seu coração. Nós podemos observar e podemos notar que Neemias era um homem de sabedoria, porque temia ao Senhor nosso Deus. Neemias era um homem de convicção, coragem, integridade, a toda a prova. Tinha uma fé firme, compaixão pelos oprimidos e era possuidor de ricos dons de liderança e organização. Podemos e devemos, sem dúvida alguma, olhar para estas características e ver como elas são importantes na vida de um homem de Deus, na vida de um homem que tem algo a fazer para o Senhor nosso Deus, na vida de um homem que Deus chama para um trabalho importante. Então, esse aspecto de sabedoria, de fé, de compaixão,
de muito amor no coração, deve ser uma realidade nas nossas vidas. E naturalmente que o homem que exercita todas estas características é um homem que se vai sentir realizado, é um homem que se vai sentir abençoado, é um homem que se vai sentir alegre, feliz na presença de Deus. E quando eu falo de um homem, eu falo também da mulher, porque vai tudo junto. Nesta expressão se refere aos dois sexos. Outro aspecto importante, o princípio importante para nós exercitarmos e aplicarmos às nossas vidas e para que possamos realmente ser vitoriosos é oração e jejum. Nós vemos que realmente Neemias, ele orou e jejuou. Voltando à reação de Neemias, quando vi as notícias sobre o povo em Jerusalém, nós lemos isso em Neemias capítulo 1, verso 4, diz que, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Na nossa fraqueza, o que nós podemos fazer é nos assentar e chorar. Abrir o coração para Deus. Falar com Deus e desabafar. E ele fez isso por alguns dias, diz a palavra. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí, Deus veio ao encontro de Neemias. E aquilo que eventualmente Neemias não sabia fazer e não podia fazer, Deus fez por ele. E ele teve grande vitória. Meus amados irmãos, não sei se os meus colegas têm a mesma experiência, mas quantas vezes eu pastoreei a igreja durante vários anos, cerca de 30 anos, e quantas vezes surgem problemas, surgem situações que nós não sabemos nem podemos resolver. Neste momento, que fazemos? Colocamos nas mãos de Deus com fé e confiança. E Deus sempre veio ao meu encontro. E sempre resolveu os problemas. Porque o que nós não sabemos e o que nós não podemos, Deus sabe e Deus pode, e graças a Deus por isso. O que Deus quer ver na vida de um homem de Deus é que ele permaneça fiel, é que ele permaneça santo, é que ele permaneça comprometido com o Senhor nosso Deus, é que ele permaneça observando a palavra de Deus e fazendo conforme a palavra de Deus manda, dando ouvidos ao Senhor dos céus e da terra, ao Espírito Santo, e ter aquele princípio de obediência, estando sempre obediente ao Senhor nosso Deus. O resto Deus faz, amados irmãos. Não falha. Nós não precisamos ficar preocupados. Nós não precisamos desesperar. Nós não precisamos nos apavorar. É só colocar na mão de Deus com fé e confiança e Ele faz mesmo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus amados, é muito bom, é maravilhoso, é glorioso, é grandioso nós termos um Deus assim. E naturalmente que nós vamos conhecendo mais e mais este Deus Todo-Poderoso e vamos confiando. Daí, outro aspecto importante é nós podermos confiar e obedecer ao Senhor nosso Deus. São dois ingredientes fundamentais para qualquer ministério e para todo aquele que deseja ter uma vida abençoada. Confiar e obedecer. Mas, meus amados irmãos, onde é que nós aprendemos, ou como é que nós podemos caminhar para o exercício da confiança? Precisamos conhecer o Senhor nosso Deus, mais e mais, através da sua palavra, através da oração, através de um compromisso com Deus, o andar com o Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem que a confiança é um elemento da nossa fé. A fé
tem 3 elementos fundamentais, essenciais. Primeiro, a conhecer. Quando nós vamos conhecendo e vendo um Deus todo poderoso, todo amoroso, que nos quer muito, que está pronto para nos socorrer, que está pronto para nos valer, que está pronto para nos capacitar, para fazermos a obra do Senhor nosso Deus com eficiência, então nós começamos a confiar. E quando nós começamos a confiar, acontece uma coisa maravilhosa. Começamos a descansar também. Começamos a ficar mais tranquilos. Meus amados irmãos, é muito difícil dirigir uma igreja sem esses 2 elementos. O elemento de conhecimento, ou 3 se nós quisermos. O elemento de conhecimento de Deus, o elemento de confiança e o elemento de obedecer. Aí quando nós vamos crescendo nessas áreas e vamos aprendendo, como eu já disse, a ficarmos tranquilos na presença de Deus. E fazermos como a palavra de Deus, ela mesma nos incentiva, nos ensina, a nós não nos preocuparmos por coisa alguma, mas colocarmos tudo nas mãos de Deus, com fé, confiança, e Ele vai intervir sobrenaturalmente e vai fazer. Porque, meus amados, a igreja não é nossa, e a igreja são os membros da igreja. Tudo isso não é nosso, tudo isso é do Senhor nosso Deus. E a primeira pessoa interessada em cada um de nós não é o pastor da igreja, é exatamente o Senhor nosso Deus. E se Ele está interessado também em mim, que sou o líder, que sou o pastor, Ele vai resolver por mim e vai acontecer e vai ser uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus? Então, meus amados irmãos, confiança e obediência são 2 ingredientes fundamentais para todo aquele que deseja ter uma vida abençoada, próspera e feliz. Nunca se esqueça disso, porque é verdade. É bíblica, é verdade, é divino. E esses 2 conceitos estão interligados. Somente mostra confiança aquele que obedece. E somente obedece quem confia. Não é possível haver demonstração de confiança sem obediência. Nem é possível obedecer a Deus sem confiar plenamente que Ele tem o melhor para nós. O irmão acredita nisso? O irmão pode dizer amém? Deus tem o melhor para nós. Fora de Deus, não há nada que preste. Às vezes parece que é bom e que presta, e o homem natural que não tem o conhecimento de Deus, nem está no exercício da fé em Deus, ele pensa que é aquilo, mas não é. O bom, o melhor, o mais maravilhoso é Deus que tem. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Neemias orou e jejuou. O crente tem que orar e tem que jejuar, mesmo fora das situações críticas e difíceis e adversas como estava vivendo naquela ocasião. Neemias tem que orar e jejuar. Depois, ele buscou a direção que o Senhor lhe deu e obedeceu. Fez conforme Deus o orientou. E se nós procurarmos na nossa vida, na nossa caminhada, como crentes, como servos do Senhor, como líderes, fazendo a obra do Senhor nosso Deus, orar, buscar a direção do Senhor nosso Deus, porque Ele sempre dá, Ele sempre nos orienta de uma ou de outra forma, e fazermos conforme a orientação divina, então vai dar tudo certo no nome de Jesus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus? Nós precisamos, amados irmãos, confiar menos, muito menos no nosso conhecimento intelectual, na sabedoria humana, e confiar mais no Senhor nosso Deus e procurar crescer na área da sabedoria divina, que é exercitando o temor do Senhor, obedecendo ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém mais uma vez e glorificar ao Senhor? Meus amados, Neemias ouviu a notícia dada pelo seu irmão Anani. Ele reconheceu o momento de crise. Ele chorou, orou, jejuou, falou com o rei. Ele não só ficou chorando e se lamentando e orando. Não.
ele chorou, ele orou, jejuou e partiu para a ação. Falou com o rei. Deus já estava na sua vida e Deus já estava orientando Neemias para fazer assim. Falou no coração de Neemias: ora, o tempo vai falar com o rei. O tempo é esse. E ele foi, porque reconhecer a calamidade que estava sobre ele e sobre o seu povo. Ele não tentou fingir que estava tudo bem. Afinal, ele vivia no palácio do rei, ainda que como servo, mas a situação de Neemias era muito mais cómoda do que do restante povo que ficou em Jerusalém. Se ele continuasse na sua comodidade, não faltava comida, tinha tempo de descanso, certamente tirava dias de folga para passear, para viajar, mas ele não estava contente assim. O povo sofrendo da maneira que estava sofrendo. Então, ele reconheceu o problema, o povo estava precisando de ajuda, ele confiava no poder de Deus para mudar a situação completamente, para ajudar aquele povo, para abençoar aquele povo, para dar uma vida nova àquele povo. E depois de reconhecer o problema, a dificuldade, a crise, ele passou à ação e buscou a direção do Senhor para a solução do problema. Ele não fugiu, de nada adiantava. Neemias viu o momento, orou, jejuou, analisou as opções e falou com o rei. Todo cristão, em algum momento da sua vida, na verdade, em vários momentos da nossa vida, vamos passar por crises e tribulações. Então vamos seguir o exemplo de Neemias para as nossas vidas e vamos ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fala para os nossos corações esta noite e certamente está falando com alguém. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor nosso Deus. Paulo, lá aos Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Muita gente às vezes fala este versículo, sabe este versículo, mas não tem a vida de Deus, não tem a sua vida direita com Deus. Não vai funcionar. Você fala isso depois de estar na presença de Deus, depois de estar andando nos caminhos do Senhor nosso Deus, depois de estar confiando no Senhor dos céus e da terra e estar na sua dependência. Você sabe que Deus está contigo. Você sente a presença do Espírito Santo na sua vida. Você tem a alegria do Senhor, tem o gozo do Senhor, as manifestações do fruto do Espírito Santo. Então você fala com veracidade, com autenticidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai caminhando, sem medo, mas no exercício da sua fé. Porque você sabe porque sabe, que está caminhando com passos seguros e firmes para a glória eterna. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então você pode dizer como o apóstolo São Paulo: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. São Paulo passou por tudo isso. Deus estava com ele na fartura, mas também quando ele estava passando pela dificuldade, pelo problema, Deus continuava com ele e o tirava daquela situação e lhe dava novamente a fartura, a abundância, porque é isso que Deus quer dar para os seus filhos. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que maravilha, que bênção. Meus amados irmãos, o povo na face da terra, que tem uma vida melhor, que tem uma vida abençoada, muitas vezes, sem ter tanto dinheiro como os outros têm, sem ter talvez prata, nem ouro, nem coisas de ordem material, nem posição social, é este povo compromissado com Deus,
É o povo salvo e remido pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Os filhos de Deus são esses que têm uma vida melhor. Porque nós temos um outro conhecimento, temos um outro entendimento, que a riqueza mais extraordinária, a riqueza maior não está na matéria, a riqueza mais extraordinária, a riqueza melhor está em termos espirituais. É nos sentirmos bem, contentes com aquilo que Deus nos dê. E Deus dá para os seus filhos sempre o suficiente. Para que você se sinta bem, para que você não passe necessidades, para que você tenha saúde e muita alegria dentro do seu coração. Então, meus amados irmãos, nós temos que dar muitas graças a Deus, porque Ele tem olhado para nós com o seu olhar de misericórdia. Nós nos convertemos a Ele, nós temos uma esperança viva dentro do nosso coração. Ele nos dá alegria, Ele nos dá o contentamento, Ele tem cuidado de nós até aqui e vai continuar a cuidar. E nós vamos caminhar com passos seguros e firmes, cantando, louvando, bendizendo, exaltando o nome que é sobre todos os nomes, porque estamos caminhando para o céu, para a glória. Por um pouco, nós podemos passar aqui por algumas tristezas, por algumas dificuldades, por algumas adversidades, mas logo mais vai passar e nós vamos entrar triunfantes no céu da glória, na eternidade, cantando, amados irmãos, dando graças a Deus para sermos felizes por toda a eternidade. No céu vamos desfrutar uma felicidade que nós nunca tínhamos experimentado aqui. Eu sei que há irmãos que estão aqui que são felizes realmente, mas essa felicidade não é para comparar com a felicidade que nos espera no céu da glória na eternidade. Amém, irmãos? Então vale a pena nós nos levantarmos e edificarmos para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Vale a pena nós continuarmos fiéis ao Senhor. Vale a pena nós continuarmos a servir ao Senhor nosso Deus. Vale a pena nós nos esforçarmos para fazermos o melhor para o Senhor dos céus e da terra. O irmão quer dizer amém? E glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Meus amados irmãos, ia pedir para os irmãos ficarem de pé. E nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Eu não sei exatamente, sei que há pessoas aqui que estão passando por dificuldades, estão passando por problemas, por adversidades. De repente, o problema não é teu. De repente, o problema é de um amigo, é do irmão que você conhece, uma enfermidade, até problemas com a imigração e outros problemas. E você quer ajudar. Você está sentindo no seu coração um desejo de ajudar. Mas há algo que está impedindo de você realmente se levantar e edificar para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero orar por ti esta noite. Se você está sentindo isso no seu coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você crê no poder de Deus para resolver este problema na vida do teu irmão, na vida da tua irmã, na vida do teu familiar, na tua própria vida. Você está sentindo dor, há uma dificuldade de ordem financeira, há outras dificuldades. Você quer ajudar aquela pessoa que está atravessando esse problema, esta dificuldade, não sabe bem como. Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Venha aqui, os pastores vão estar orando juntamente comigo para a bênção de Deus ser uma realidade. Não tenha medo, não tenha vergonha, não. Pode vir no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar por ti. Graças a Deus. Venha rapidamente para nós fazermos esta oração. Venha com fé e confiança. Nós vamos exercitar a nossa fé juntamente contigo para que o milagre aconteça, para que Deus te dê a graça, para que Deus te dê a sabedoria, para que você possa desenvolver aquele trabalho que Deus quer que você possa desenvolver para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui, por favor, de estender as suas mãos sobre o povo. Podem pôr mesmo as mãos, porque Deus dê a autoridade para os pastores poderem impor as suas mãos sobre vós. E eu sei que esses podem impor as suas mãos sobre vós, mãos santas,
que honram e glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor dos céus e da terra. Ó Deus, continuamos te adorando na beleza da tua santidade. Veja essas almas preciosas que estão aqui. Deus, nesta hora, vai entrando com a providência, Senhor. Vai entrando com a providência. Ó Deus, aqueles que têm alguma enfermidade, alguma dor, Senhor, algum problema, nesta hora, Senhor, cura as enfermidades. Ó Deus, faz que a dor desapareça no nome de Jesus. Resolve os problemas, Pai bendito. Alguns que estão intercedendo, pedindo por alguém, vai tocar nesta pessoa, vai ao encontro desta pessoa, vai ao encontro das necessidades, Pai bendito. Ó Deus, e faz um milagre no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço e agradeço. E a igreja diz: amém, amém, amém. Graças a Deus.